Ei, boa noite. Meu nome é Inês Gomes. Hoje é a primeira palestra do Connected Women's Club. And o tema da palestra é como eu consegui realizar os meus projetos, os meus objetivos, né, de profissionais, pessoais, mesmo sendo mãe, criando filho sozinha, com o marido, esposa, todo mundo trabalhando e sozinha, né? Como eu consegui atingir isso, né? Então, eu vou agora só rapidinho. Toda vez que eu quiser ler alguma coisa, eu tenho que colocar o óculos, porque a idade chegou, sabe? Então, assim, eu vou falar durante 45 minutos. Se alguma pergunta, vocês tiverem alguma pergunta relativo ao assunto que eu estou falando, por favor, coloquem no chat, ok? Se vocês vão embaixo, tem um quadradinho chamado chat, e aí você clica, se você está no computador, vai para o lado direito, e aí você pode fazer sua pergunta ali. Se a pergunta, se calhar de eu olhar e responder, ótimo. Se não, Vanderly vai estar fazendo nota dessas perguntas, e no final a gente vai ter 15 minutos de perguntas, a qual a gente vai passar por essas perguntas, e aí quem mais quiser fazer pergunta, pode levantar a mão e a gente responde, ok? Outra coisa, só eu vou falar no final. Ok, segunda parte. Quem sou eu? Bom, eu sou Inês, carioca da Gema, moro aqui em Londres desde 1998. Nesse tempo, eu fui ao Brasil e morei no Brasil de 2004 a 2008. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com criança no Brasil, né? Eu sou casada com Manuel, madeirense. Tenho duas filhas, Helena, de 21 anos, Lívia, de 15. Então, hoje em dia, as pessoas pensam assim, mas você faz esse trabalho, mas as suas filhas já são grandes. Sim, eu não consigo fazer mais coisas porque elas são independentes, mas quando eu comecei, não era não, né? Era batalha, não tenho família aqui, não tenho ninguém aqui, sou eu, meu marido e minhas filhas, mais ninguém, né? Se eu quiser alguém, pago, né? E eu nunca tinha dinheiro para pagar, então eu tinha que fazer, né? Aí, o que que eu queria, né? Qual era, vamos dizer, o meu sonho? Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, principalmente as pessoas que são do Connected Women Club, se vocês quiserem ter um papel e caneta, às vezes, para vocês anotarem perguntas ou anotarem alguma coisa que eu falo, ou às vezes até você escutou alguma coisa e tem uma ideia, olha, eu vou fazer isso para mim, e escreve, certo? Porque funciona super bem. Então, o que eu sempre quis foi ajudar crianças emocionalmente e ajudar os pais a educá-los e, ao mesmo tempo, preservando um relacionamento saudável, né? Porque, quando nova, eu lembro eu dizendo, eu quero fazer, eu me lembro, não sei quantos anos eu tinha, e disse a minha tia, que estava na faculdade de psicologia, eu vou ser psicóloga. Ela disse, não vai ser psicóloga porque você não gosta de estudar, e para ser psicóloga tem que estudar, né? Então, não vai se meter a ser psicóloga. Então, aí eu falei, ok, né? Então vou ter que estudar, então não vou fazer. Então, assim, eu sou uma psicóloga meio que traumatizada, porque não fui, mas aí eu arrumei o meu jeito de fazer, né? Então, e por que eu tinha essa necessidade? Então, aí vem um pouquinho de mim, do meu passado, né? Crescendo, eu tive muito problemas quando criança. Eu não, eu, eu via. Eu nunca achei que eu era boa o bastante, eu não me sentia, era muita briga, muita gritaria, era tudo por questão cultural, por questão de tempo, da era que a gente estava, o que quer que seja, né? Mas era muito autoritarismo, muito faz isso porque eu estou te falando, e aquilo tudo
me dava um rancor, uma coisa muito grande, né? Eu não achei que eu tinha, não me senti nunca que eu tinha um encorajamento de ser o que eu sou, né? E não, eu tinha que ser o que os outros acreditavam o que eu tinha que ser, né? E eu sempre me senti diferente. E eu achava que eu não poderia me aceitar diferente porque eu era criticada pelo jeito que eu era o tempo inteiro. Então, se eu sou criticada, é porque eu sou errada, né? E, de uma certa forma, esse sonho que veio é igual a mim, deve ter um monte, né? Então, por que eu não vou ajudar? Não tanto ajudar as crianças, como ajudar os pais a, olha, não tá legal aí, né? Então, assim, eu sabia que eu ia ter uma empresa, que eu ia virar a Feeling Stitcher? Não tinha ideia de que eu ia virar Feeling Stitcher, né? Até porque eu acreditava que se eu estivesse aqui, se eu trabalhasse numa escola, eu seria feliz e eu atingiria meus objetivos, a, mesmo porque eu tinha autoestima baixa, e eu não achava que uma imigrante falando outra língua, com português com sotaque, né? Não tem o nível de inglês que os ingleses têm, como é que eu ia conseguir ser uma coisa mais do que, sabe, trabalhar numa escola como assistente, né? Nunca achei, nem pensei que isso ia acontecer, né? Então, eu ia levando ali, mas sempre com aquela, vamos dizer, a, tinha sempre uma coisa assim, ai, tá me irritando isso, eu posso fazer diferente, mas eu não posso fazer diferente porque eu não estou no estágio de fazer diferente. Então, a gente brasileiro, uma das nossas características é dar um jeitinho, né? A gambiarra, é tentar fazer, arrumar um jeito diferente. Então, sempre dizendo, ok, eu me lembro que tive uma pessoa que me inspirou e eu disse, eu vou ser você quando eu crescer, né? O nome dela é Sue Riley. E aí um dia eu consegui o mesmo emprego, da mesma posição que ela tinha, e ela falou para mim, você agora sou eu, mas você não vai sossegar, né? Isso foi há 6 anos atrás, mais ou menos. Eu falei, não sei se eu vou sossegar. Ela falou, não, certamente você não vai sossegar, do que eu te conheço, né? Aí, o que aconteceu? Qual foi o processo que eu passei para estar aonde eu estou hoje, né? Eu sei que muitas de vocês tem todo esse tipo de pessoa aqui assistindo, mas as mulheres do Connected, cada uma tem sua empresa e cada uma num setor diferente, né? Então, eu vou dizer mais ou menos o meu processo que foi, e provavelmente esse processo pode ser relativo a vocês também. Para começar, eu trabalhei de graça. Eu voluntariei, né? Então, por eu estar lá. Quem não é visto, não é lembrado. Se você não está no mercado, ninguém vai lembrar de você. A Mariazinha que está lá fazendo o trabalho mal feito, eles vão lembrar dela, mas eles não vão lembrar de você, porque você não está lá. Então, eu quero aprender, eu quero estar no mercado, então eu tenho que estar ali. Conseguir um trabalho de voluntário, né? E comecei a estudar. Se é esse trabalho que eu quero fazer com criança e com famílias, eu tenho que estudar sobre isso. E comecei. Comecei a entender qual era o mercado no qual eu queria trabalhar. Naquela época, eram escolas, né? Quero trabalhar numa escola. Quero ser professora? Não. Quero trabalhar na escola ajudando as crianças. Então, eu comecei a entender o processo. E como mãe, também me ajudou, porque quem é mãe e mora aqui sabe que a gente fica aqui e não entende como é que é o processo. Não tem prova, as crianças não aprendem a fazer letra cursiva direito. Assim, em comparação ao Brasil, é completamente diferente, né? E comecei a me envolver com os ingleses. Por quê? Porque eu não gosto de ser brasileira? Não, porque eu tinha um objetivo.
E se eu ficar só naquele grupo do brasileiro, eu não vou atingir, eu não vou conseguir, né? Eu tenho que estar com eles, né? Passei por muita discriminação, passei por muita gente me olhando de cima, passei por gente me dizendo que eu não podia fazer o que eu estou fazendo, mas nós somos sobreviventes, né? Então, você vai em frente, você cria aquela casca grossa e você continua, né? E aprender a língua. Então, assim, eu assistia a BBC desde que eu cheguei aqui. Não vou me meter com um monte, porque eu quero aprender, então eu vou assistir televisão, vou repetir no espelho o que eles falam, vou ler. E na época que eu cheguei aqui, em 98, era o Tony Blair, que era o primeiro-ministro, eu achava que ele falava tão lindo. Então, eu ficava assistindo ele falando e eu repetia. E eu ia no trem, escutava, eu falei, a mulher que fala no trem deve falar inglês direito, né? Porque ela está falando no trem. Então, eu sentava no trem, eu ia para cima e para baixo, na minha cabeça eu ia repetindo, e às vezes eu falava o que a pessoa falava Leicester Square, porque eu lia, não entendia nada, né? Então, eu vou escutar o que ela está falando e vou repetir, né? Para eu entender. E saber, muitas das coisas é a questão de ser humilde. Eu não sabia. Então, se eu fui trabalhar na escola, eu dizia para eles, eu tenho trabalho de inglês agora, trabalho com inglês. Então, vocês têm que me ensinar, né? Para te dizer a verdade, trabalhando em escola, eu achei que eu aprendi a falar bonito. Aprendi um monte de palavrão, um monte de expressão marcada, que eles me ensinaram tudo. Tentaram me ensinar a falar igual a rainha e tal. Então, essa questão da humildade, essa é a minha dificuldade, e aprender com essa dificuldade, ao invés de fazer essa dificuldade como um problema. Eu não sei falar inglês. Eu sou estrangeira. Não. Em vez de fazer isso como um impasse, eu fiz isso como uma coisa positiva. E toda aquela ideia que eu tinha, que os ingleses não iriam me aceitar porque eu era estrangeira, essa era uma ideia que eu tinha. Passei por discriminação? Sim. Mas essas discriminações foram de pessoas que tinham inveja e que profissionalmente não estavam ao mesmo nível que eu. Então, foi essa a minha reflexão. E as pessoas que estavam num nível maior que eu, essas pessoas, em vez de me criticar, essas pessoas me admiravam. Inês, eu nunca ia conseguir estar no Brasil ensinando português sendo inglesa. O que você faz aqui é impressionante. Então, assim, eu tive que estar sempre ali mudando e comecei a criar essa coisa de estar, como é que se diz? Orgulhosa, né? E vestir a camisa. Porque às vezes a gente tem muita coisa assim, de que se a gente está orgulhosa, a gente é metida. Não. Se você faz, se você pode, se você entende, por quê? Não é metido, né? E muitas vezes é o que eles dizem. Eles não conseguem fazer em uma língua. Como é que a gente consegue fazer em duas e muitas vezes 3 ou 4, né? Então, é uma coisa especial. Daí, o que aconteceu? Eu, como estou sempre procurando mais e sempre procurando... como minha tia disse, eu ia estar sempre estudando, ela tem razão, né? 30 anos atrás, ela tinha razão, porque eu estou sempre estudando e aprendendo coisas mais. E eu digo, ok, aí a gente fica aquela coisa assim, coçando, né, para fazer diferente, e aí a gente começa a fazer diferença. Então, amigos começaram a me recomendar para Silinês, olha, tem essa criança que eu dou aula particular, o menino é uma peste, e a mãe precisa de ajuda, você pode ir lá na casa deles ajudar? Eu disse, eu acho que eu vou, né? Peguei uma bolsa, botei umas canetinhas, papéis. Então eu vou fazer umas artes aqui e vou usar as coisas que eu estou aprendendo e vou fazer. E aquilo foi de uma forma, e né, na escola eu era pastoral care, ou seja,
eu fazia a mentoria das crianças, ajudava os pais e fazia o serviço com o serviço social, né? De guarda, então era assim um trabalho muito pesado, mas começou a fazer a diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei frustrada porque eu não podia ajudar aquela mãe, aquele pai, aquela criança. Eu disse, Aí veio o meu ponto, né? Como dizia a minha coach, o meu Dove, o meu sabonete, né? Que o Dove tem vários produtos, mas tem o sabonete. Eles não precisam fazer propaganda para aquele sabonete, porque o sabonete vende de qualquer jeito, porque todo mundo quer o sabonete Dove, da caixinha azul e branca, em qualquer lugar que você vai ter o Dove e o Dove vai ser o mesmo, né? E aí eu descobri o meu Dove. O meu Dove é que eu vou na casa das pessoas e eu trabalho com a criança e eu trabalho com os pais quando necessário e eu passo tempo com o irmão se é necessário e se tem que sentar todo mundo junto na sala, a gente senta todo mundo junto na sala. E aquela criança que está com ansiedade, que está com alguma coisa e precisa me ligar, a sessão é na sexta, mas a mãe precisa falar comigo na quarta, ela fala comigo na quarta. Então, é o meu trabalho totalmente feito, tailor para aquela criança. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Porque cada coisa é feita para cada criança. Com o tempo, você vai guardando, tá aqui meu quarto cheio de coisa, mas embaixo da escada, mais cheio de coisa, mas a casinha do jardim, mais cheio de coisa, que a gente vai acumulando e a gente vai repetindo aqueles materiais. Mas tem sempre fazendo coisa nova. Então, esse é o meu Dove. Então, esse é o meu produto e eu descobri. Aí vem a parte da logística, né? Como é que eu vou fazer as coisas aqui? Como é que funciona eu ter um business nesse país? Tem que ser legal, tem que ter o seguro. Vai descobrir que tipo de seguro que você tem que ter. Aí você vai... Aí o contador diz assim, se você for self-employed, você paga mais taxa do que se você tiver uma microempresa. Então, vamos abrir a microempresa. Então, abrir a microempresa que era para pagar menos taxa, para pagar só 20%. Então, vamos abrir. Aí você... insurance, o seguro a gente vê no banco. Aí se liga para o banco, não faz seguro da sua empresa, porque você faz um trabalho diferente. Vai descobrir, passa o dia inteiro ligando para companhias diferentes. Vai ter cheque da polícia, vai ter tudo isso. Então, descobrir toda essa parte. Tu acha que teve alguém que sentou do meu lado e me disse, Inês, é isso, isso, isso que você tem que fazer? Não. Tem um monte de gente que dá ideia. Você tem que ter um Instagram, você tem que ter Facebook, você tem que ter website, você tem que ter um monte de coisa, mas ninguém sentou do meu lado. Aqui, Laila, eu tenho dificuldade em ser imigrante? Não, só da questão dos clientes, não. Muito pelo contrário. Adoram o fato de eu ser brasileira. Porque o inglês não dá o serviço que a gente faz, né? Então, dessa parte, não. De parte legal, também não. Porque eu tenho meu visto, eu tenho meu direito de estar no país, então eu posso fazer tudo que o inglês faz, né? Então, aí tem essa questão daí. Então, assim, fui fazendo, e aí continuava na escola, enquanto eu aprendendo isso tudo, e fazendo, eu tinha 6 clientes. Em 2018, eu tinha 6 clientes e trabalhava 40 horas na escola. Então, eu estava trabalhando 70 horas por semana. Tinha cliente que eu demorava 1h30 para chegar. Então, eu ia lá, fazia 1 hora e voltava, mais 1h30 para voltar para casa. Eu ganhava algum dinheiro com essa história? Não, não ganhava nada. Mas eu ganhei experiência e eu ganhei que aquele cliente me referiu para outro, que aquele cliente me escreveu um review,
Então, para mim, isso não tem preço, né? E aí, em 2019, eu disse, ok, eu tenho que fazer minha escolha, né? O que eu vou fazer? Me lembro sentada na mesa de jantar, falei com as crianças e meu marido, aí meu marido e a mais velha disse, não, você ali, você tem emprego, tem férias pagas, você não se preocupa. E a pequena disse, mãe, vai ter sempre uma escola para você trabalhar. Mas ela tinha 12 anos. E ela disse para mim, se você não tentar o seu negócio, você não fizer, você não fez. Agora. E aí acabou a oportunidade. Agora, se você sair da escola, vai ter sempre outra escola para você ir. Eu disse, sabe uma coisa? Tá certo. Pois é isso que eu vou fazer. E cheguei, escrevi minha carta e dei o meu mês de notice e vamos embora. E entreguei para Jesus. Vamos ver o que vai acontecer, né? E daí, um passou para o outro, e um passou para o outro, e a pessoa vai vendo, e hoje em dia eu tenho fila de espera e estou já num outro processo, né? Estou num outro processo de crescer diferente, né? Tomei conta dessa parte do marketing, sim, né? Minha prima Laila está aqui no chat, está aqui no coisa, designer maravilhosa, fez o meu logo, deu tudo super certo, como ela diz, a gente foi uma coisa assim, ela entende a minha cabeça, o logo estava ali, fez, não mudo por nada. Outra pessoa, na Austrália, estava aprendendo a fazer o website, fez meu website, e essa pessoa entendia muito de Google, então eu tenho muita gente vindo, agora eu tenho muita gente vindo pelo Google, né? Em vez de ser vinda de recomendações, né? Então ali eu sei que os algarismos que ela usou provavelmente deu certo, porque eu estou aparecendo, né? Então, aí eu fiz essa parte. Eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, mas de uma certa forma também eu fico lá postando o tempo inteiro? Não. Poderia fazer mais? Sim. Mas eu prefiro gastar tempo com as crianças, né? Então, às vezes, eu tenho que escolher. Eu vou passar o tempo trabalhando, eu vou passar o tempo comigo, eu vou passar o tempo com a minha família, ou eu vou passar o tempo no Instagram. Aí eu escolho qualquer coisa menos o Instagram, entendeu? Porque é o que me faz mais feliz, né? Então, aí eu vou e faço. Então, assim, dentro desse outro processo que eu estou querendo expandir, que é a Feliz Teacher dentro de escolas, aí talvez eu vou ter que mudar um pouquinho esse sistema, mas aí vamos ver como é que vai acontecer, né? Lá ela aí está trabalhando comigo para isso. Eu quero dividir uma página aqui com vocês, que aí eu quero que vocês façam um pouquinho de reflexão dentro da sua vida pessoal ou da sua vida profissional, que é mais ou menos o processo que eu tomei, ok? Então, deixa eu dividir aqui. Ok, então. Ok. Ok. Então, aqui sim, são as nossas dificuldades versus, como imigrante, versus aonde a gente quer chegar, né? Então, se você no seu papelzinho aí, que você tem, a primeira coisa que eu quero que você escreva ali é qual é o seu sonho, né? Seu sonho é casar, o seu sonho é emagrecer, o seu sonho é ter uma empresa, qualquer que seja o seu sonho, escreva seu sonho, né? Seu sonho, sabe, ter uma casa 6 meses no Brasil, 6 meses na Inglaterra, qualquer que seja o sonho, escreve ele ali, né? Escolhe um só, por enquanto, né? Talvez a gente faz a pirâmide para cada um. Daí a gente volta para o alicerce dessa pirâmide, né? Aonde você está em relação a esse sonho, aonde você está no momento? Quais são as qualidades que você tem? E habilidades que você precisa para realizar esse sonho, né?
Então, a sua personalidade, dependendo do que for, escreve. No fundo da sua pirâmide, escreve em relação, né, o seu sonho. Se você quer casar, já tem alguém em vista ou não? Tem que procurar isso também. Vou para o Tinder. Então, a gente, que quer que seja, né? Eu tenho um problema de saúde, eu quero... Então, aonde que você está nesse momento, né? Não sei, estou perdida. Não tenho habilidade nenhuma, não tenho qualidade nenhuma. Todo mundo tem qualidades e habilidades, né? Então, escreve aí. Já escreveram? Então, 2 minutos, 1 minuto, que eu quer que seja. Daí a gente vai para outra parte da pirâmide. O que você tem que fazer para chegar a esse sonho? Com essas habilidades e qualidades que você tem? Quais são as dificuldades e as barreiras e as tarefas que você tem que cumprir, né? No meu caso, eu, eu achei que eu tinha que melhorar na língua, eu tinha a barreira de trabalhar na minha cabeça contra os ingleses, eu tenho que estar contra, eles são meus competidores, né? Os ingleses são meus competidores. Ou as minhas tarefas, eu tenho que descobrir de seguro, eu tenho que descobrir desse curso, será que eu posso me chamar de terapeuta se eu não sou psicóloga? Será que eu posso fazer isso? Tive que descobrir, então tive que ter essa lista dessas tarefas todas e pensar aquilo tudo, bota isso no papel, né? O que você tem que, o que você tem que cumprir? Aí você, ok? Aí você começa a ver de que, eu tenho uma qualidade, eu sou organizada. Então, já é uma puta de uma qualidade, porque essa organização você pode fazer uma lista, você começa a ticar, né? Dentro disso, quem são as pessoas que podem te ajudar? Qual é o seu networking? Porque como eu disse para você, que muitas vezes eu estava sozinha, mas eu também, meio que você começa a se meter nas histórias. Fala assim, ok, como é que você faz isso aqui? Começa a perguntar aos outros e começa a saber. Aqui, no Connected Women Club, você já tem um passo à frente, né? Porque tem a Vanderly, que é o Google. A Vanderly é o Google aqui do Connect, que você pergunta a ela, alguém ela vai conhecer, né? Eu preciso de alguém que faça quero um contador. Eu preciso de alguém que faça o meu logo. Eu preciso de alguém que me ajude com a questão eu quero trabalhar com criança. Olha, fala com a Inês e vê que ela te ajuda. Então, assim, aqui eu não tinha Vanderly na minha vida, né? Eu tinha Vanderly na minha vida, mas eu não tinha Connected. Tem essa, né? Então, quem são essas pessoas? Lista essas pessoas. É o seu marido. Meu marido, coitado, meu marido é chefe. O marido não entendia nada. Ele só dizia, como é que você vem para casa com o pé quebrado, com a mão luxada, as crianças te chamando de um monte de nome? Como é que você faz isso? Trabalho louco, né? Eu dizia, não, deixa comigo. Vou. Então, às vezes, a gente tem até que brigar dentro de casa, pelo que é que a gente quer, né? Então, aí, deixa eu parar aqui. Todo mundo escreveu? Alguém tem algum comentário? Vou botar o óculos para escrever aqui, ou bota a mão para cima. Acho que a Sueli está com a mão para cima ali. Sueli, isso, Sueli. Então, diz mute, chega, fala, Sueli. Sueli, isso. Desculpa. Tá. Então não era mão para cima, Sueli. Então bota a mão para baixo, Sueli. Então, assim, se ninguém quer perguntar nada, vamos continuar, né? E para eu acabar aqui, para a gente abrir para as perguntas totais. Aí, agora vem aqui, peraí. Qual foi, de uma certa forma, peraí. Eu não quero que apareça assim. Eu aprendendo, né? Como é que faz essas coisas aqui no...
no Zoom. Então, bear with me. Então, a gente está aqui, minha pirâmide, e aí vem o meu sucesso. Da onde que eu acredito que eu me tornei uma pessoa de sucesso, né? Um profissional de sucesso. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de dizer que é um dos bens fatos de ser brasileiro. O que no início eu achava que era um problema, eu acho que é o meu maior ponto de venda. Porque eu já tentei colocar outras pessoas para trabalhar comigo e eles não entendem essa questão do carinho que a gente tem. Sem fronteiras, eu digo, a gente não tem aquela coisa assim, não está na minha lista de trabalho, então eu não vou fazer. Né? A gente vai além do que pode, né? A gente sempre vai além do que pode. Ter atitude positiva. Não, tá tudo certo. Tá aqui, entendeu? A favela tá caindo, não, tá certo, vamos segurar aqui o negócio e a gente vai constrói de novo. Não tem problema não. Porque eu acho que a gente veio de uma realidade de problemas grandes, né? Aí o problema deles aqui é porque está 25 graus, entendeu? Mas aí eles têm a casa que não abre janela. Aí vai ficar calor, né? Então, a questão dessa de achar uma solução é muito difícil. Eles entram em pânico, né? Ah, meu filho está batendo com a cabeça. Olha, está batendo com a cabeça. Por quê, né? Vamos ali, então. Tá um problema. E aí, o que você fez? Aí quando a gente vai perguntar, eu gritei com ele, não sei o que, tá. Então, assim, a gente tem essa coisa, né, de estar sempre mudando, e esse carinho. Então, assim, eu trabalho na casa das pessoas e as mães se tornam próximas. Então, e eles você se torna aquela pessoa que sabe tudo da vida deles, tudo, né? Você chega lá, tá o pai de cueca, corre para entrar, porque esqueceu que você vinha. Então, assim, e tem aquela coisa, e a gente, tá tudo certo. O que o inglês, meu Deus, a gente tem uma pele mais grossa, a gente é mais carcudo, né? Do que disso. Outra coisa é o know-how, a eficiência. Se ele diz para mim que, olha, a gente vai estar lá toda terça-feira, toda terça-feira eu estou lá, está anotado, ele recebeu um convite no Google, ele tem um convite no calendário, o cliente recebeu o invoice, ele tá, é difícil para mim, mas eu tenho que passar uma parte da minha semana que é para eu fazer essas partes administrativas. Se a mãe conversa comigo, olha, eu gostaria de trabalhar isso na semana que vem. Quando chega na semana que vem, está trabalhado. E tem o feedback, né? Então, assim, quando você diz que vai fazer uma coisa, a coisa está feita. Você não tem desculpa. Mas hoje, olha, choveu, então não pude escrever aquele relatório porque choveu, né? Ou eu tive uma dor de cabeça. Não, se o relatório para estar feito, o relatório para estar feito. Né? Eu tenho clientes que chegam para mim, mas como é que você consegue fazer as coisas? E esse povo que ganha um monte de dinheiro, trabalha para o governo, não consegue, porque não tem essa eficiência e o profissionalismo, né? E a outra parte, que é o que mantém o meu sucesso, é o networking, é o boca a boca. São aquelas pessoas que eu faço um trabalho que é confidencial. Então, para eu ter 4, 5 mães que se exporam no Google e me deixaram um review, para mim isso é amazing, né? Porque ali o Google é um lugar que a pessoa põe um review, não pode tirar nunca, mesmo que eles desistirem, não gostar mais de mim, quiser me dar uma estrela só, já me deu 5 estrelas, ficou, que aquele e-mail está pronto, não muda, né? Então, e é um trabalho que eu faço confidencial. Então, não, é muito importante. E conhecer as pessoas. E fazer esse networking.
Por exemplo, muito antes de eu ser parte do Connected, Vanderlei já me passou para 2, 3, 4 pessoas, né? E a gente faz, já teve uma mãe mês passado, 2 meses atrás, não, pelo amor de Deus, eu falei, eu não posso te atender, você mora muito longe. Não, a Vanderlei que mandou eu te ligar. Pelo amor de Deus, me encaixa. Então, assim, tem aquela pessoa, mas aí é por que a Vanderlei me indicou? Porque ela sabe que outras pessoas já foram falar dela, de mim, que ela indicou antes, porque senão também ela indicava de novo, né? Então o mundo dá a volta. Então esse trabalho do networking e é o trabalho do Connected, é o trabalho da sua comunidade direta, é o trabalho que você faz no, na rede social, é as fotografias que você põe pessoais, né? Como você se põe pessoalmente, tudo isso pesa muito, né? Então é mais ou menos isso. Perguntas, se alguém tiver. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta? Abre o microfone e faz a pergunta. Manda ver. Como que... Eu até comentei ali, né? E sou eu. Laila. Isso. Você arrasou, foi muito massa. Eu printei a pirâmide, e porque é muito bom, assim, quando eu fiz a migração para TI, eu usei muito essa ideia também. O que é TI, Laila? O que é TI? É tecnologia. Eu trabalho hoje com tecnologia e fiz a transição para tecnologia, né? Eu era da área de artesanato. Pronto. E eu usei muito essa ideia, exatamente essa ideia que você colocou ali, para me ajudar a planejar como que eu ia fazer essa transição de carreira. E aí, você que me conhece desde pequena, eu tenho muita dificuldade com disciplina. E você falou muito sobre isso, deixar entregar, tal. Como que você trabalha isso? Porque eu acredito que os jovens que você atende não são disciplinados. Não. Então, como é que você trabalha isso neles? Que eu acho que isso é a maior dificuldade. Obrigada. Então, assim, tem certamente essa questão da disciplina. Nesse processo que eu fiz de aprendizado, eu me vi muito como as crianças que eu trabalho. E decidi fazer, ou procurei fazer, um diagnóstico. E fui ao psiquiatra e tive o diagnóstico de ansiedade e de TDAH. Então, assim, neurotípico eu não sou, certo? Daí, Laila, vem essa questão da disciplina. Com a ansiedade, a disciplina se tornou o meu maior qualidade, porque ela é a minha chave para não ter ansiedade. Então, é exatamente o que eu ensino às crianças, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cliente com 17 anos, 16 anos, que estão fazendo o que aqui, né, são o A-Levels, que é os 2 anos antes da faculdade, muitas vezes eles não têm essa dificuldade de concentração. Muitos dos meus clientes têm diagnóstico de autismo ou de TDAH e ansiedade. Com esse lockdown, tudo ficou louco, todo mundo ficou com tudo, né? Quem não tinha, apareceu, né? Então, aí eu digo, ok, então vamos. Então, o que eu faço com eles é fazer. Eu não digo, eu ensino e faço junto, né? Da mesma forma, os professores que eu dou apoio dentro da escola, como é que você vai... Ok, por que você não estrutura o seu dia dessa forma? Por que você... Sabe, se em vez de você pensar, olha, eu vou trabalhar, mas eu vou ler esse artigo e eu vou ficar nesse sim durante 1h30. Aí você tem que se perguntar, essa 1h30 é realística? Você realmente vai sentar 1h30 e vai ler um texto? Não, né? Não vai. Não vai. Então, vamos fazer uma coisa. Lê 20 minutos. Lê 20 minutos
E aí você levanta, aí você anda, aí você bebe, aí você bota ali o timer de novo. Lê mais 10 minutos. Porque é melhor você ler 20 minutos ou 10. Aí o que acontece? Começa a aumentar aquela sensação de que você atingiu, né? Então, se você começa com 10 minutos, aí eu fiz 10 minutos. Aí, às vezes, eu digo, se quer uma prova disso, bota um reloginho, né? Aí, quando você parar de ler, quando a cabeça voar para outro assunto, vê quanto tempo foi. Ah, foi 5 minutos. Então, vamos tentar de novo. Aí, começa a ler de novo. Aí, da próxima vez, vai ser 6 minutos. Em vez de você fazer um objetivo de ter 1h30, que aí você sabe uma coisa? Eu não consigo. Que era o problema de quando eu era criança. Vai sentar no quarto, vai estudar. Eu estudava. Eu dormia. Estudava porcaria nenhuma. Tá entendendo? Eu dormia a tarde toda. E aí o povo tá achando que eu tô estudando. Não estava estudando, estava dormindo. Então, assim, e as crianças que eu vejo fazem a mesma coisa. Entendeu? Mas é a realidade. Vanderlei tá rindo. Vocês que são mães, Ana rindo. Luísa rindo, porque Luísa também, Camila, tudo rindo. Porque acontece. Aí as mães loucas acham que vai fazer o filho ficar 1h30 estudando matemática, e aí eles não ficam, chama eles de preguiçoso, vagabundo, preguiçoso, não quer nada com a vida, né? Mas não é. Aquela pessoa não consegue se concentrar aquele tempo. Então, você tem que ser realista. Então, quando você vai fazer a sua pirâmide, ali, né, quais são as dificuldades? Sentar mais que meia hora na escrivaninha e trabalhar, né? Então, ali está uma dificuldade, né? Pois é, colocar o timer é ótimo e ser realístico. Os seus objetivos têm que ser, a gente chama de SMART, né? Tem que estar na realidade. Se a pessoa não consegue fazer, se você não consegue fazer, não quer dizer que você não vai se suceder, quer dizer que você vai fazer diferente. Só isso. Eu tenho dificuldades incríveis de me concentrar, né? E eu trabalho sob pressão. O meu PowerPoint de hoje, eu comecei a fazer ontem, mas eu pensei nele, estou pensando nele o mês inteiro. Aí comecei a escrever aqui no meu livrinho, tá aqui, escrito o que eu queria botar. Aí eu venho, tá um pedaço numa página, tá um pedaço na outra página, aí eu vou e começo a colocar tudo junto, e aí hoje, porque era hoje que eu tinha que fazer, tá aqui o PowerPoint feito, pronto, feito. Fiz. Ficou bom, eu não sei, mas eu fiz. Entendeu? Ficou ótimo. Inclusive, o doutor Russell Bromley, né, que é um americano que é referência em TDAH, né, ele compara o TDAH como tipo uma síndrome da miopia, né? Você só vê que você tem que fazer uma coisa quando ela já está aqui, né? Aqui, na sua cara, né? E você acha que o fato de você ter o TDAH, ele te ajudou a compreender as necessidades dessas crianças que você trabalha? Não só me ajudou a compreender essas crianças que eu trabalho, porque eu comecei a me identificar quando eu comecei a trabalhar com essas crianças. Falei, menina, eu sou igualzinha a esse povo. Eu tenho que ir no psiquiatra, porque eu sou igualzinha a eles, né? Então, não só me ajuda a ver as coisas do ponto de vista deles, como me ajuda a ser quem eu sou. Então, o TDAH tem um poder imensurável, sabe? Porque você tem a capacidade, assim como o autismo de alto funcionamento, você tem a capacidade de ver o mundo de uma forma diferente. Então, aí você não é chato. Você não está preso dentro de uma caixa. Porque, às vezes, a pessoa que você está só ali, né, sente muito difícil. Eu quero chamar o neurotípico, mas a gente não sabe o que é neurotípico. Eu não sei se existe, na verdade, ninguém que seja neurotípico, né? Mas todo mundo tem um pouquinho de tudo. Todo mundo está dentro do espectro, né? Todo mundo tem uma coisa no espectro, né? Então, assim, mas a pessoa tem acha muito difícil dessa criação, né? A minha irmã faz as lives dela.
Vou assistir um pouco para agradar ela. Uau. Só vou ouvir. Vamos colocar no mute. É tua família, viu? A Só Vanderlei. pode. Ô, Inês, deixa eu pegar um Sim. gancho aqui, ó. Diga. Eu dei um Google no TDAH, porque eu nunca lembro o que é o quê, né? Uhum. Aí tá aqui, né? Tall, dark and handsome. Toda... Não, é transtorno. Deixa eu lembrar em português. É transtorno de deficiência. E hiperatividade. Não, peraí. Ei, eu prefiro procuro outro aqui. significado. Qual é o outro significado, Laila? Tall. Como foi que ela falou? Tall and handsome, yeah. Prefiro Tall, esse. dark and handsome. Tall, Déficit dark de and... atenção. Bem, eu não posso espalhar isso, né? Porque meu marido também tem TDAH, né? Se eu começar a falar... Bom, então ele deve ter os dois TDAH. Então, assim, em inglês a gente chama de ADHD, né? Que é o Attention Deficit Activity Disorder. Hyperactivity Disorder. Que aí você vai na Austrália, eles também diagnosticam com ADD, que é só o Attention Disorder, que não tem a parte corporal, que eles não são agitados corporalmente, né? Mas tem a agitação do cérebro e que aí tem muito essa dificuldade da concentração é ainda mais gritante, né? E o que acontece, por exemplo, muitas dessas minhas frustrações hoje eu entendo, porque vinha dessas críticas de que eu era vagabunda, não queria saber nada, repetia ano 2 vezes, sabe? Não atingia as coisas. E aí eu entendi isso. Eu digo, mas se eu não fizesse o trabalho que eu faço, eu provavelmente ia ter essas ideias ainda sobre mim, né? Então, assim, todo mundo tem o seu lado especial. Então, eu fiz o meu lado especial virar a minha qualidade. Você fez de um limão uma caipirinha. Eu fiz do limão uma caipirinha boa, tá entendendo? E forte, e quem bebe não quer outra, entendeu? Então, assim, eu sempre tive, por exemplo, essa dificuldade de dizer o que eu sou, né? O que eu sou? Aí foram as crianças que me disseram, você é filha Stitch. Eu digo, que história é essa? Né? Então, assim, deixa as pessoas, às vezes eu penso, qual vai ser o nome da... que eu vou ser? Está feito. Foram as crianças que escolheram, porque é assim que elas me veem. A pessoa que está ensinando elas, o menino até disse, uma coisa mais difícil que você faz a gente fazer é refletir no que a gente fez. Ele disse assim, Miss Gomes, é difícil, mas dá certo. Então, assim, eu me lembro que teve um curso que eu dei, que eu botei a fotografia dele na escola e o que ele me disse, certo? E isso era um menino que era expulso o tempo inteiro, estava sempre em briga, e ele depois saiu da escola primária, veio para mim, depois, né, que estava na escola secundária, disse, Miss, eu agora mudei, eu aprendi tudo que você me ensinou e eu agora sou bonzinho na escola, certo? Mas foi uma escolha que ele fez, né? Então, eu tiro algum crédito disso, mas eu prefiro dar o crédito a ele, né? De que ele conseguiu mudar, né? Ele se mudou para ele. Eu acho que muitas vezes, assim, outra coisa, assim, eu tenho a personalidade forte, né? Não gosto de ninguém me dizendo o que fazer, não. Eu tenho que tomar minha decisão. Então, muito do trabalho que eu faço, eu digo para as mães, eles que têm que decidir. Se não quer fazer, mas aí tem que fazer. Então, como é que a gente vai fazer eles quererem acontecer? Aí é que tá. Que aí vem da cabeça deles, né? Aí a gente tem que deixar cair. Deixa cair. Não quer ir para a escola na hora? Deixa chegar atrasado. Leva de pijama, não tem problema. No dia que aquela criança chegar de escola de pijama e slippers, e todo mundo ri na cara dele, mas nunca mais vai chegar atrasado na escola. E acontece. Quem está rindo? Vanderlei. É a Vanderlei. E acontece. Porque existem situações que você divide com as pessoas, com as crianças não, adolescente, né? Criança é mais complicado, que você trabalha, que você tem um diagnóstico de uma neurodesordem, no caso,
neurodisabilidade, não sei como você prefere chamar. Eu não gosto de falar de desabilidade. Não, não é desabilidade, né? É diversidade, né? É uma diversidade. Às vezes o trabalho ele já tem um diagnóstico, às vezes aí vem essa outra parte profissional também, de saber quando o seu trabalho tem que passar para outro, né? Então, por exemplo, essas diversidades de autismo e de TDAH são coisas que eu sou especialista, que eu estudei e que eu trabalho com isso. Entretanto, pode ter aspectos dessas dificuldades que aí tem que ser passado para outros profissionais, né? Então, quando a menina vem para mim dizer, eu não quero mais comer, eu estou vomitando todo dia, então eu sei que eu não posso cuidar daquilo, né? Eu tenho que passar para outro profissional. Independente de você ser a manicure e ali aparece alguém com o dedo todo inflamado, então talvez você tenha que ir, dependendo de como está, olha, eu vou limpar aqui, mas você vai para outro profissional, né? Como eu agora tenho um menino que ele é trans e deprimido, e eu faço a minha supervisão, né? Eu também tenho uma psicóloga que eu vejo uma vez por mês, eu tenho que fazer isso por lei, então essas coisas todas que a gente aprende, o que a gente tem que fazer, não só por lei, e também porque eu tenho que desabafar, né? E aí eu tô ali com aquele menino trans e deprimido, e os testes mostrando uma coisa, eu disse, no meu sentimento, eu não posso ajudá-lo mais. Ele precisa de uma ajuda muito acima do que eu posso fazer, né? Então, eu hoje discuti esse assunto com a minha supervisora, e aí eu vou passar para a família, olha, vamos fazer assim, assim, assim. Então, às vezes, existe a forma, mas a gente também tem que saber aonde que, embora o brasileiro, a gente também tem aquela coisa de que abraçar tudo, né? E fazer um pouquinho de tudo. Mas tem coisa, até quando a gente trabalha nessa área da saúde, que a gente tem que saber aonde que o teu trabalho termina e que o outro começa, né? E às vezes eu trabalho muito em conjunção com outros profissionais, né? E a gente trabalha juntos, às vezes eu não paro, porque como eu me torno muito próximo da criança, às vezes eles não querem parar, né? E porque eu sou a pessoa que eles confiam. Então, aí eu trabalho junto com o outro profissional, né? A gente se fala e a gente vai trabalhando junto, né? E para não dar problema da gente estar fazendo a mesma coisa de formas diferentes, né? Então, aí eu faço um lado, o outro faz o outro, né? Beleza. Então, para não passar muito do Isso. horário, né? Alguém Já mais tem alguma pergunta para a gente estar aí encerrando? não mais. Não mais. Não mais. Então, obrigada. Olha, a Vanderly vai passar um feedback para vocês. Por favor, preenchem esse feedback, porque é importante para o futuro, para mim, o que eu posso melhorar, o que a Connected Woman Club pode melhorar. Obrigada, os parabéns todos, Tiesa, Laila, e assim, perfeito. Olha, começa a falar muito, depois daqui a pouco começa a chorar, né? Aí não dá certo. Mas obrigada, que uma super responsabilidade de ser a primeira do grupo, mas foi ótimo. Muito obrigada. Inês, eu quero agradecer em nome do Connected Women Club, né? Você foi super guerreira, sendo a primeira, e conteúdo muito importante, que a gente se identifica, né? E foi muito legal de ver como você começou. Você não desistiu, não se intimidou, e você fez um limão, uma limonada. A caipirinha. A caipirinha, a caipirinha está fazendo agora, né? Primeiro você fez a limonada. E, bom, parabéns. E quero dizer para vocês todas que todo mundo pode, né? Que todo mundo consegue, né? E que ser brasileiro tem muitas vantagens, né? Tem muita gente que gosta muito do nosso jeito de ser, da nossa cultura. Então,
vamos procurar estar próximo de pessoas assim, né? Que gostam da gente, né? Da gente como a gente é. E queria dizer para vocês que, não sei se vocês estão sabendo, mas a partir do dia 22 de agosto, as leis vão mudar, né? As leis de imigração. E eu não sou especialista no ramo, mas nós temos uma advogada no Connected, que é a doutora Luana Martiniano, e ela vai fazer a próxima palestra, porque ela vai contar para vocês sobre isso. Pelo que eu entendi agora, a gente pode trazer au pair do Brasil, pode trazer profissionais, né? Que acho que au pair é uma das primeiras profissões que todo mundo pergunta. Todo mundo quer trazer uma au pair do Brasil e Eu quero trazer a Laila. Por lei não pode, né? Então, essa é uma das profissões que eu sei que pode, mas eu acho que vai ter muitas outras e tem muita novidade boa aí em termos de imigração. Então, a próxima palestra vai ser com a doutora Luana no dia 30 de agosto, se não me engano. Maravilha. Tá bom? Maravilha, perfeito. Obrigada a todos por terem vindo aqui e, por favor, respondam o feedback que a Wanderly vai passar. Obrigada, Inês. Obrigada.